Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Lâmpada para os Meus Pés. E esse é o primeiro vídeo do canal. É a primeira vez que a gente vai gravar, é hoje, estamos muito felizes. E o objetivo desse canal é educar a igreja na palavra de Deus. Então, se você é aquele tipo de cara que não gosta de ser ensinado porque quer que se ensine a Bíblia bem resumida, com resumo dos resumos, esse canal aqui, meu amigo, não é para você. Esse canal não é daquele cara que gosta das coisas bem radicais, do cara lá de óculos preto, não. Esse canal aqui, ele é um pouco mais nerd, entendeu? E ele tem como objetivo educar a igreja de uma forma mais calma, mesmo que leve um pouco mais de tempo, só que traga o verdadeiro ensino, a verdadeira essência das Escrituras. Se você, assim como eu, é apaixonado pela palavra de Deus, bem-vindo ao meu canal. E no primeiro vídeo eu gostaria de falar sobre a palavra de Deus. Será que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus? E se a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, o que comprova que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus? Aí você pode dizer, o que comprova é a minha fé. Eu creio que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Mas só a tua fé realmente comprova que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus? Irmãos, eu quero que você entenda que a fé do cristão é uma fé racional. É uma fé que é baseada em fundamentos, em princípios. No contrário, não seria uma fé racional, seria um fideísmo. E nós não vivemos um fideísmo, nós vivemos uma fé racional, uma fé lógica. E a nossa fé, ela tem fundamentos, ela tem coerência. E eu gostaria de trazer aqui 5 fundamentos para comprovar que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E o primeiro fundamento é que a Bíblia Sagrada foi escrita por testemunhas oculares, por pessoas que viveram com Deus. Em 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo 21, o apóstolo Pedro, ele diz que ele e os seus companheiros não estavam ensinando coisas a respeito de Jesus que eles engenhosamente inventaram, mas eles mesmos foram testemunhas oculares de tudo aquilo que eles estavam ensinando. E o que é uma testemunha ocular? Uma testemunha ocular é uma testemunha, é uma pessoa que presenciou aquilo, que viveu aquilo, que ouviu a respeito daquelas coisas, que viu a respeito daquelas coisas. E o que comprova, o que traz firme fundamento de que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é que todos os livros da Bíblia foi escrito por pessoas que caminharam com Deus. Foi escrito por pessoas que historicamente viveram aquilo que eles estavam falando. Os 5 primeiros livros da Bíblia foi escrito por Moisés, o homem que, juntamente com o poder de Deus, abriu o Mar Vermelho. O 6º livro da Bíblia foi escrito pelo sucessor de Moisés, Josué, e assim por diante. Todos os livros da Bíblia foi escrito por pessoas que caminharam com Deus. O Novo Testamento foi escrito pelos apóstolos de Cristo. Todos eles foram testemunhas oculares das maravilhas de Deus. Você sabe qual a importância de uma testemunha? Você sabia que se uma pessoa for casar, se não houver no mínimo 2 testemunhas, essa pessoa não pode se casar? Você sabia que uma testemunha diante de um crime, ela se faz uma prova contra o acusado? Cara, uma vez eu peguei um ônibus, esse ônibus ele foi assaltado, e qual foi a primeira coisa que o motorista de ônibus fez? Ele foi colher testemunhas para comprovar que aquilo que ele estava dizendo para os seus superiores realmente aconteceu. Então a testemunha é essencial para comprovar a veracidade de algo. E dentro das Escrituras Sagradas, todos que escreveram a Bíblia foram testemunhas, viveram aqueles acontecimentos. Por isso que o fato de a Bíblia Sagrada ter sido escrito por testemunhas traz muita veracidade para a Bíblia.
Mas talvez você possa dizer, mas e se essas testemunhas forem falsas? E se Pedro ele verdadeiramente inventou tudo isso de uma forma engenhosa? Eu quero te responder isso com outra questão. Você seria capaz de morrer por uma mentira? Você seria capaz de sacrificar sua própria vida se aquilo que você está pregando fosse mentira? Pois a história nos conta que os apóstolos de Cristo, eles foram martirizados. E o que é ser martirizados? Eles morreram pela sua fé. Uns foram comidos por leões, outros foram mortos a fio da espada, outros foram mortos, crucificados, mas todos não negaram a sua fé. Será que se o que eles estivessem dizendo fosse mentira, será que eles seriam capazes de morrer por uma mentira? Você já ouviu falar de Flávio Joséfo? Flávio Joséfo ele foi um historiador judeu que viveu na época de Jesus. E sabe o que ele diz a respeito de Jesus Cristo? Se liga só. Naquela época vivia Jesus, homem sábio, se é que podemos chamar de homem. Ele realizava obras extraordinárias, ensinava aqueles que recebiam a verdade com alegria e fez seguir por muitos judeus e gregos. Ele era o Cristo. E quando Pilatos o condenou à cruz por denúncia dos maiorais da nossa nação, aqueles que o amaram antes continuaram a manter afeição por ele. Assim, ao terceiro dia, ele apareceu novamente vivo para eles, conforme for anunciado pelos divinos profetas, e a seu respeito muitas coisas maravilhosas aconteceram. Cara, isso foi dito por um cara que não era cristão. É como se nós, que somos evangélicos aqui, começasse a viver o evangelho de Cristo como nós vivemos, né? E uma pessoa que não é cristã, vendo todas as proezas que Deus estivesse fazendo através da nossa vida, escrevesse, aqueles caras é da hora, e começasse a escrever na nossa vida. E alguém lá no futuro lesse a respeito disso. Foi exatamente o que aconteceu. Um cara que não era cristão, que era um historiador judeu, que estava fazendo um trabalho de levantar a história dos judeus, ele começou a escrever a respeito de Cristo. Por quê? Porque Cristo é real. Porque tudo que eu estou ensinando para vocês é real. E existiam testemunhas que andaram com Cristo e testemunhas externas a Cristo que comprovam a realidade da Bíblia Sagrada. Segundo fato, a Bíblia Sagrada ela foi escrita num período de 1600 anos, por mais de 40 homens diferentes. Muitos desses homens escreveram em épocas diferentes, em locais diferentes. E mesmo assim, tudo que está escrito se completa com grande harmonia. Se você não está entendendo o que eu estou falando, é como se uma pessoa começasse a escrever uma carta e colocasse uma vírgula. E um século depois viesse outra pessoa e a partir daquela vírgula continuasse a escrever aquela carta. Mesmo sem ter conhecido a primeira pessoa, ou sem ter acesso ao primeiro conteúdo. E mesmo assim, elas se encaixam de uma forma harmônica. Se isso não for algo sobrenatural, amigo, eu não sei o que é. Terceiro fato, a Bíblia Sagrada ela é cristocêntrica. Desde Gênesis a Apocalipse, desde o Antigo Testamento ao Novo, a Bíblia Sagrada ela fala do mesmo assunto. Qual? Jesus Cristo. Se o Antigo Testamento ele pudesse ser resumido em uma frase, essa frase seria: Ele virá. Quem virá? Jesus Cristo. E se o Novo Testamento pudesse ser resumido em uma frase também, essa frase seria: Ele veio e voltará. Jesus Cristo veio e voltará. Então, tanto o Antigo Testamento, meu amado, como o Novo Testamento, ele tem um único assunto: Jesus. No livro de Gênesis, quando Deus ele condena a Eva e Adão por ter pecado contra ele, lá em Gênesis capítulo 3, a queda do homem, ele começa a trazer a punição. E ele fala que da descendência da Eva haveria de vir uma pessoa que pisaria na cabeça da serpente. De quem será que Deus estava falando? Em Gênesis mesmo, no capítulo 12, Deus ele chama Abraão, ele fala: Abraão, sai da tua terra,
da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, será bendita todas as famílias da terra. Como que através de um homem toda a terra seria abençoada? O que iria acontecer para que através da descendência de Abraão toda a terra pudesse ser salva, ser abençoada? De quem Deus está falando? E mais, no livro de Êxodo, quem representava aquele cordeiro que foi sacrificado e que o sangue daquele cordeiro foi passado nos umbrais da porta para que quando o anjo da morte viesse matar os primogênitos, ele visse o sangue e não matasse, porque ali haveria um sangue do cordeiro que foi sacrificado no lugar daquelas pessoas. O que estava representando? Toda a Bíblia fala do mesmo assunto, Jesus Cristo. Se isso não é uma prova física, palpável, de que a Bíblia Sagrada é verídica, é algo que veio dos céus, eu não sei o que é, cara. Quarto fato que comprova que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Tanto o apóstolo Pedro quanto o apóstolo Paulo, ele diz que todas as escrituras é divinamente inspirada. A palavra inspirada, no seu sentido original, ela significa soprada. Quer dizer que Deus, ele soprou no ouvido das pessoas que caminharam com ele, que escreveram esses livros, o que elas deveriam escrever. Elas foram divinamente influenciadas. Quando um artista ele faz um belo quadro, né, aquele quadro fica top, ele mostra aquele quadro para o seu público, as pessoas dizem, nossa, você estava inspirado naquele dia, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que naquele dia, talvez a natureza, o ambiente, né, o inspirou e o cativou a fazer o seu melhor, a fazer aquilo com todas as suas forças, com toda a sua energia. Quando a Bíblia Sagrada diz que os apóstolos, que as escrituras elas foram divinamente inspiradas, quer dizer que foi o próprio Deus que influenciou ao escrito da Bíblia Sagrada. E isso testifica que tudo que está escrito nela é verdade. Deus influenciou o homem de uma forma divina para que ele pudesse escrever as escrituras. Isso é um fato verídico, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E quinto e último fato que comprova, que para mim esse é o mais importante, é o que mata tudo. O próprio Jesus Cristo diz em João capítulo 17, no versículo 17, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Se o próprio Jesus, enquanto ele esteve em terra, ele disse que a Bíblia Sagrada é a verdade, quem sou eu para duvidar disso? Então, meu amado, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E se você gostou desse vídeo, se você entende que foi relevante para a sua vida, compartilhe com seu amigo, deixa aí o seu like e se inscreva no canal, que vamos ter muitos conteúdos parecidos com esse. Deus abençoe. Tchau!